Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Bentotech Experience 2020. Na pessoa do professor Daniel Vinícius de Toledo, eu gostaria de agradecer à Escola Técnica Estadual de Bento Quirino pela oportunidade de estar falando para vocês sobre um tema altamente importante nos dias de hoje para todas as áreas de conhecimento e de negócios. Trata-se de um tema que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar sobre isso. Mas pelo mundo afora é o top do top do top que vocês possam imaginar em todas as áreas de conhecimento e de negócios. Vamos falar em nome da Academia da Realidade Fractal sobre a realidade fractal e aplicação da ciência da complexidade na vida e nas organizações. Uma pergunta que todos vocês devem fazer para tudo que vocês forem fazer na vida é a pergunta para quê? A pergunta para quê nos leva para o nosso propósito. Sócrates já dizia que uma vida sem propósito não merece ser vivida. O meu propósito hoje é ajudar as pessoas a se tornarem mais criativas e inovadoras, mais prósperas e mais felizes, com excelência fractal, vivenciando a realidade fractal nas suas vidas e nos seus negócios. Eu acredito que a realidade fractal é altamente transformadora por conta desta palavra que vocês estão vendo aí, presença. É muito difícil a gente viver a nossa presença de forma integral, total. Normalmente as pessoas fogem para o passado ou para o futuro e deixam de viver realmente o presente. É muito difícil isso. E a grande mãe e a grande professora de tudo isso é a natureza. Vocês não conhecem ninguém e nada que seja mais criativo, mais inovador, mais próspero do que a natureza. Tudo que a natureza faz e desfaz, e o bom é que o processo de desfazer está embutido dentro do processo de fazer. Tudo que ela faz e desfaz é com grande criatividade, inovação, sem desperdício, não existe lixo na natureza, tudo é regenerativo. E tudo que ela faz e desfaz com grande inovação e criatividade, ela faz ainda economizando energia, só gasta a energia necessária e suficiente para tudo que ela faz e desfaz. E ainda faz tudo isso com grande simplicidade, grande estética e extrema beleza, como vocês estão vendo. E a natureza faz isso porque a natureza é fractal. A natureza é fractal nas suas estruturas e nos seus processos. É claro que existe também competição na natureza. Essa abelhinha que vocês estão vendo aí está competindo por alimento com outras abelhas e com outros animais. Mas o que mais existe na natureza é colaboração. E é disso que nós estamos precisando muito nos dias atuais. Colaboração. E essa colaboração é mais efetiva se ela for feita em forma de rede, tudo conectado, como uma rede neural. Um neurônio está ligado a 10.000 outros neurônios. Estamos no nosso para quê.
Então, para que a realidade fractal está sendo aplicada hoje? Na arquitetura, por exemplo, no direito, na engenharia, na educação, fractais na economia, fractais na administração, fractais na indústria, fractais na medicina, música fractal, fractal nas organizações. E eu estou trabalhando em alguns projetos fractais para produção de alimentos, por exemplo, criação de peixe e camarão, em que, mudando somente a estrutura fractal, os tanques e o processo de manejo também fractal, nós conseguimos um aumento de produção de 80% a 130% pelas nossas previsões. Na produção de alimentos, de hortaliças, por exemplo, aumentamos a produção em, no mínimo, 60%, com redução de consumo de água e de nutrientes em, pelo menos, 50%. Na energia solar e na energia eólica, nós conseguimos um considerável aumento também na geração. Vou mostrar para vocês algumas áreas em que isso está sendo aplicado com mais detalhes. Por exemplo, no sistema bancário mundial. Os bancos estão saindo da ideia de banco fracionário, departamentalizado, para essa ideia de banco fractal. O próprio Federal Reserve, Banco Central Americano, está implementando tudo hoje na base de enfoque fractal, análise fractal e tudo mais. Vamos para a economia. Olhem o que o professor José Lida Veiga, da USP, disse sobre esse livro. Os melhores alunos de economia, de administração e de ciência política devem ser incentivados a ler este livro, mesmo que para isso tenham que trancar a matrícula por um semestre. O primeiro livro do Benoit Mandelbrot, que é o autor da teoria dos fractais, foi na área de economia. E o último também. Ele faleceu em 2010 e deixou esse livro como a sua grande contribuição para a humanidade, sobre os mercados, o mau comportamento dos mercados. Mas nós já temos, até mesmo em português, alguns livros, por exemplo, Finanças e Mercado de Capitais, Mercados Fractais, a Nova Fronteira das Finanças. Mercado de Ações, onde essa coisa de fractais começou. Vamos para a administração, liderança, aprendizagem organizacional, gerenciamento e dinâmica organizacional, a organização fractal. Claro, a maioria dos livros que vocês vão ver vai estar em inglês, alguns em espanhol, pouquíssimos em português, porque nós estamos muito atrasados nisso ainda no Brasil. Por isso, a importância de vocês adotarem essa nova realidade nas vidas de vocês, nos estudos de vocês e nos trabalhos de vocês. Organização fractal. Vamos para o direito, direito fractal. Arquitetura, livros sobre arquitetura, fractais na arquitetura e no design. A grande arquiteta Zaha Hadid, uma das grandes arquitetas fractais. Isto que vocês estão vendo aqui parece joia, é a sede da ThyssenKrupp Elevadores na cidade de Essen, na Alemanha. Alguns projetos dela pelo mundo afora. O aeroporto da capital da China, que atualmente é o maior aeroporto do mundo, foi inaugurado em 2019, projeto da arquiteta Zaha Hadid, em forma de
estrela do mar, para ter mais área de estacionamento para os aviões. Olha o aeroporto por dentro. Vincent Callebaut, um outro grande arquiteto, com a arquitetura fractal, você agride menos a natureza, você desmata menos. Também o Santiago Calatrava, o projetista do nosso Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que é fractal por dentro e por fora. Entrem no Google e coloquem arquitetura fractal, fractal na arquitetura, urbanismo fractal, paisagismo fractal e por aí vai. Essa coisa de smart cities, cidades inteligentes, que se fala muito hoje, nada mais é do que a aplicação de fractais às cidades. Olha esse livro, Fractal Cities. Na realidade, é a nova ciência das cidades, a ciência da complexidade aplicada às cidades. Vamos para a geografia. E você pode perguntar, o que tem geografia a ver com isso? Estudo de solo, de rochas, pelos padrões de solo e de rocha. Por exemplo, a Petrobras sabe da possibilidade de ter mais petróleo, gás, xisto e tudo mais. Ciências da Terra, geociência, está trabalhando hoje com dinâmica fractal. Você vai para petróleo, fractais e percolação na recuperação de petróleo e por aí vai. Você vai para engenharia, engenharia fractal, cálculo fractal, carro fractal. A Peugeot lançou esse carro em 2015. Ele é um carro elétrico, silencioso, não tem motor à explosão, não faz barulho de motor de carro. Esse carro, o projeto dele veio da música. Contrataram um projetista para projetar todos os sons possíveis de um carro. E o projeto do carro foi feito a partir do som, música fractal. A BMW lançou também em 2016 um carro para homenagear o seu centenário, também fractal, seguindo uma nova ciência chamada biomimética, baseada em fractais. Esse carro, por exemplo, toda a estrutura dele é imitando o casco do tatu. Vamos para a área de tecnologia, inteligência artificial. Coloca inteligência artificial fractal ou fractal artificial inteligência no Google, que vocês vão ver a infinidade de pesquisas que tem nessa área. Big Data, redes neurais, computação gráfica, data science, que são as grandes vedetes da tecnologia hoje, está tudo trabalhando com fractais. Reconhecimento de imagens, detecção de imagens. Vamos para a física, trabalhos com polímeros, com grafenos, tudo na base de estrutura fractal, dimensão fractal. Para química, química fractal ou fractais na química. Vamos para a biologia e para a medicina. Trabalhando diretamente com fractais em tudo quanto é de pesquisa mais recente. Por exemplo, na dinâmica do vírus da AIDS, para determinar melhor essa coisa do período de incubação do vírus. Está se trabalhando com estrutura fractal. Detecção precoce de câncer, usando-se dinâmica fractal, estrutura fractal, estruturas ósseas. Os ossos são altamente fractais. Problema de mama. Somente nos Estados Unidos, 4 milhões de mulheres em risco porque a mamografia não detecta nada. O que se faz hoje? Usa-se ressonância magnética
trabalhando dimensões fractais mais robustas que irão discriminar melhor as massas benignas e malignas. Vai para a estrutura do DNA, está sendo estudada hoje com realidade fractal. Governança na área de saúde e em qualquer outra área. Vai para a odontologia. Na realidade, coloca a tua profissão acrescentada da palavra fractal no Google que você vai encontrar muita coisa. A epidemia fractal. O coronavírus hoje está sendo estudado por análise fractal. O próprio Ministério da Previdência Social tem um projeto na área de direito tributário que chama-se Projeto Fractal. Isso foi o nosso para quê. Vamos para o como. Como é que a gente está trabalhando isso? E vocês podem trabalhar em qualquer área. Eu desenvolvi uma metodologia chamada o caminho quadriúno fractal. São 4 caminhos em um só, interligados, não dá para separar. Isso porque o nosso cérebro também é quadriúno, nós temos 4 cérebros que foram sendo colocados durante a nossa evolução. O caminho do guerreiro é o caminho que nos leva para a ação. Não quer dizer que tenhamos que agir, porque uma não ação é uma ação. Num assalto, por exemplo, a melhor ação é você não agir. Nos dias que nós estamos vivendo por conta da pandemia, nós estamos tolhidos da maioria das nossas ações. Para o nosso bem e para o bem da humanidade, é melhor que a gente não execute uma série de ações. E quando o guerreiro está em ação, ele não está executando uma ação. Ele é a própria ação que ele está executando. E o cérebro que nos leva para essa ação é o nosso cérebro mais primitivo, chamado cérebro reptiliano, responsável pelas atividades físicas, pelos instintos de preservação. E o segundo caminho é o caminho do visionário. Você planejar as coisas, imaginar as coisas, dar uma voltinha no futuro e trazer para o presente aquilo que você imagina para ser o seu futuro. Faz você descobrir qual a sua arte, e arte envolve paixão, emoção, afetividade, e isso é feito pelo nosso segundo cérebro, chamado cérebro mamífero, ou sistema límbico, responsável pelas funções emocionais e afetivas. O terceiro caminho é o caminho do mestre. Aprendizagem com excelência. E o cérebro que nos leva para esse caminho é o nosso cérebro humano, mental, racional, responsável pelas tarefas intelectuais, racionais, geração de conhecimento. Mas nós temos um quarto caminho muito importante, que é o caminho do curador. Aquele que veio para curar, resolver os problemas. E a maior força curadora do universo é o amor. E o cérebro que nos leva para este caminho é o chamado cérebro integrador. É o lobo pré-frontal, fica aqui na frente da testa. Está ligado às ideias espirituais, transcendentais, solidariedade, compaixão, empatia, amor incondicional, o transcendente, o transpessoal, a sabedoria. Esses 4 cérebros são todos interligados, mas são mais ligados 2 a 2. O cérebro humano faz, no âmbito intelectual, a mesma coisa que o cérebro reptiliano faz no âmbito físico: ataque, defesa, criação de barreiras, justificativa, fuga.
Já o cérebro integrador está intimamente ligado ao cérebro mamífero. As ideias do espírito, os valores do espírito, propósito, sabedoria, compaixão e tudo mais, intimamente ligado às emoções e à afetividade. Então, o nosso caminho deveria começar por aqui, pelo nosso para quê. Depois, o nosso como, depois, o porquê e, por fim, o quê. Colocando isso numa forma fractal. Nós somos educados dentro da lógica da separatividade. A gente tem a tendência de ver tudo separado, mas os nossos caminhos, assim como o nosso cérebro e tudo que existe no mundo não é separado. Tudo está conectado e interagindo com todos e com tudo. Então, quando nós estamos caminhando um caminho, nós estamos caminhando todos os outros ao mesmo tempo, embora não saibamos disso e não tenhamos sido educados para isso. Cada caminho contém todos os outros dentro de si. Nós fomos educados para trabalhar mais o caminho mental, mindset. Você precisa mudar o mindset. Claro, precisa, mas existem outros sets também que precisam ser vividos ao mesmo tempo, não separado. O caminho do mestre é muito importante, sim. Vocês já estão ouvindo falar em você deve seguir o caminho do coração. Só que como as pessoas não têm essa visão integrada fractal, a pessoa vai seguir o caminho do coração, o caminho do visionário e deixa de ser mestre. Deveria continuar sendo mestre. Um mestre com coração é muito melhor do que um mestre sem coração ou um coração sem mestre. O outro caminho, que talvez seja o mais desprezado, é o caminho do corpo. Bodhisattva, o caminho do guerreiro. Precisamos cuidar dele, principalmente porque se ele morrer, os outros morrem todos, nós morremos. E o caminho principal que você já deve estar ouvindo falar nele hoje é o caminho do espírito, da espiritualidade. Não estamos falando de religião, estamos falando dos valores que estão além do nosso físico. São os valores transpessoais, os valores da sabedoria, do propósito e tudo mais. Tá? Então, se você caminha esses 4 caminhos ao mesmo tempo, você está agindo de forma fractal, você está no fractal 7. O modelo do caminho fractal. Nós temos que definir primeiramente o nosso propósito individual, o propósito da nossa organização e seguirmos com amor esse propósito em tudo que nós fazemos. Propósito não é aquilo que está lá na frente para a gente chegar lá. Isso é objetivo. Propósito é para ser vivenciado em cada passo da sua vida. Amor ao propósito, arte no método, escolha um método ou crie um método e seja um artista nesse método. Aprendizagem com excelência, sim, senhor. Você precisa trabalhar bem o seu mindset com excelência. Seja mestre em tudo que você faz. E ação com presença. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, esteja integral nessa coisa. São 4 As: amor, arte, aprendizagem e ação. Quando nós estamos trabalhando esses 3, nós estamos trabalhando a inspiração. Trabalhando esses 3, nós estamos trabalhando a idealização, as ideias que vão para a realização. Quando estamos trabalhando esses 3, nós estamos trabalhando a implementação. E tudo isso deve ser feito de forma integrada, nós estaremos trabalhando a integração.
E o método a ser seguido é o seguinte. Primeiro, quando você era criança, você perguntava, a primeira coisa era o que. Depois, como. Depois, já estava gerando conhecimento, perguntava por quê. E perguntava o porquê do porquê do porquê. Quando cresceu um pouquinho mais, já está fazendo perguntas mais voltadas para a sabedoria. Para quê? Mas nós já passamos por todas essas etapas e agora tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer todas essas 4 perguntas ao mesmo tempo, com um peso maior para o para quê, que é a pergunta da sabedoria. Para quê? Depois, como? Depois, por quê? E, por último, o quê? Mas essas perguntas são apenas as perguntas essenciais. Devem ser feitas quando você está planejando ainda e quando está fazendo também. Mas, para levar realmente para a implementação, você deve fazer algumas perguntas complementares. Quem? Para quem? Com quem? Porque isso pode mudar tudo. Onde? Para onde? Também pode mudar tudo. Quando? Para quando? Até quando? Também pode mudar tudo. E, por último, não menos importante, quanto? Por quanto? Mesmo que você faça de graça, faça voluntário, saiba que tem um custo, o custo da sua vida, do seu tempo. Então, essas 8 perguntas deveriam ser feitas para tudo que você vai fazer na vida, seguindo o método do caminho quadriúno fractal. Este é o caminho. E por que o mundo está precisando dessa visão de realidade fractal e da aplicação da ciência da complexidade, que é uma ciência muito nova, da década de 60, 70, mas está sendo chamada hoje de a nova ciência? Por uma coisa bem simples. A humanidade está passando por uma crise de percepção. As pessoas não percebem mais a si mesmo, nem o outro, nem o ambiente, nem a natureza, nem as loucuras que fazem com os outros, nem as loucuras que os outros fazem consigo. Precisamos sair dessa crise de percepção. E a solução é a aplicação da realidade fractal nas nossas vidas e nos nossos negócios e em tudo que fazemos. E aí vem o nosso o quê, que é a nossa 4ª pergunta. O que é complexidade, o que é complexo e o que é que nós podemos fazer com isso? Complexo vem de com mais plexus. Plexus vem do latim, que quer dizer tecido, e com quer dizer junto. Então, tecido junto. Nós já temos essa noção quando a gente fala a palavra complexo. São coisas que estão junto, no mesmo lugar. Tá? Assim também a teoria da complexidade não existe, não é uma teoria, é um complexo de teoria. É um complexo de teorias, se destacam principalmente essas 4. Nós estamos falando principalmente da teoria dos fractais. São coisas muito novas em termos de ciência, da década de 1960 e 70. E fractal, na realidade, é uma geometria que realmente representa as estruturas e os processos do mundo real. Vamos fazer uma viagem fractal. Vamos dar um zoom nessa figura, que é o famoso fractal do Mandelbrot, que vem dessa fórmula. Z de n recebe Z de n menos 1 ao quadrado mais C, e você replica iterativamente a execução dessa fórmula. Você vai ter bolhas saindo e saindo e saindo e saindo. Vamos dar essa viagem. Observem bem a figura original.
Vou dar um zoom aqui. Ó, é isso. E coloquei cor também. Vou dar um zoom bem aqui, ó. Vou dar um zoom aqui nessa ponta desse caracol. Vou levar lá para cima e dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui nesse caracol duplo. Observe essa figurinha escura aqui. É a figura original. Ou seja, a parte está no todo, mas o todo está em cada parte. A empresa está todinha pulsando no coração de cada funcionário seu. A empresa está todinha em cada produto, em cada serviço seu. E assim por diante. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem essa questão do fractal nas estruturas e nos processos, um exemplo bem simples da natureza. A natureza pega dois elementos bem simples, um quadrado e um triângulo isósceles, e forma uma estrutura. E qual é a ideia? Replicar essa estrutura nas mais diversas escalas. Processo também muito simples. Replica, 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 replica. É assim que a natureza faz um brócolis. Você pegar qualquer parte desse elemento, você vai ver a estrutura da parte, mas vai ver a estrutura de todas as outras partes e a estrutura do todo, e também o processo. Como é que a gente faz mudanças? A gente altera a estrutura ou o processo, ou os dois. Vamos fazer um exemplo alterando uma parte da estrutura. Eu vou fazer uma alteração no triângulo que era isósceles, vai ser agora um triângulo retângulo. Quando eu replicar, essa coisa vai arredondar, porque o triângulo tem uma ponta mais fina. É assim que a natureza sai de um brócolis para um couve-flor. Com estética, com beleza e com simplicidade. Vamos fazer uma alteração no processo. Vou pegar a mesma estrutura elementar inicial do couve-flor. Um quadrado e o triângulo retângulo. Vou mudar o processo. Na hora de replicar, a ponta mais fina do triângulo que estava para um lado vai ficar para o outro e depois volta para o mesmo lado. É assim que a natureza faz uma folha de samambaia. Então, vocês viram a natureza saindo de um elemento para outro. Imagine você na sua empresa otimizando um processo e replicando fractalmente. Replicando uma estrutura fractalmente. E assim vai. Vamos dar mais um exemplo. Observem esse brócolis romanesco, que é um cone formado de cones, formado de cones, formado de cones. Se ele fosse um cone liso, a área de contato com o exterior seria muito menor do que ela é, pelo fato de ser formado de cones, de cones, de cones. Então, ele vai ter muito mais área de contato para captar luz, para fazer fotossíntese, para respirar, para captar gotas de orvalho, e assim são as plantas e as hortaliças para cima, as árvores nas copas e nas raízes, para dar melhor sustentação e captar melhor os nutrientes. Vamos dar mais um exemplo da natureza, uma melancia que é fractal desde a forma até a coloração. Se você abrir a melancia, você vai ver que cada buraquinho desse tem uma semente. Talvez vocês nunca tenham observado uma melancia desse jeito. Observa que cada semente da melancia está dentro de um saquinho que parece de plástico. O que é cada coisinha dessa, na realidade, é um mini útero. A semente é o embrião, que está dentro de uma placenta, que é esse saquinho, que está ligado à melancia por um cordão umbilical. Útero é o padrão fractal que a natureza criou para replicar a vida. Nas fêmeas, nas melancias, nos abacates, em tudo quanto é fruta e até nas empresas. Usa-se o termo incubadas e incubadoras, que tem a ver com isso. Então, fractal vem do latim fractus, que quer dizer um fragmento. A parte está no todo, mas o todo está em cada parte.
É um padrão. Padrão não é igual, é semelhante. Não é repetir, é replicar. Fazer uma réplica. É diferente, mas é igualzinho, ou é igualzinho, mas é diferente. Padrões de características que se replicam indefinidamente nas mais diversas escalas. Que padrões e características se replicam em você, ou que você pode replicar indefinidamente na sua vida e nos seus negócios para facilitar tudo. Por exemplo, estrutura não fractal. Separado, não está replicando o padrão na parte. Mesmo que você junte, não é fractal. Mesmo que junte mais, não é fractal. Não é fractal. Mesmo que integre, é sistêmico, mas não é fractal. Fractal é quando o padrão do todo se replica em cada parte, assim, ó. Para dentro, como no seu corpo, e para fora, nos filhos, nos netos, nas filiais das empresas, nos campi das universidades e dos institutos federais e estaduais de educação e por aí vai. E ainda, aproveitando a tecnologia, vai em forma de onda. Então, isso é a ideia de fractal. E o que eu tenho feito desde o ano 2000? Dando palestras, seminários, cursos, treinamentos, capacitações nas universidades, nas escolas técnicas, nas secretarias de saúde. Para vocês terem uma ideia, como nós estamos atrasados, você vai pelo mundo afora, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, México, China, você tem cursos de graduação, mestrado e doutorado em complexidade. No Brasil, nós temos um primeiro e único curso que ainda nem formou nenhuma turma na Escola Politécnica da USP de São Paulo, que sempre foi a nossa melhor universidade, menos há uns 2 anos atrás, que a Unicamp foi a melhor. Engenharia da complexidade. Murilo Gun, que é um grande palestrante, um grande educador, que muitos de vocês devem conhecer, me conheceu e agora está divulgando também essa coisa, estudando a teoria da complexidade e divulgando em tudo que ele faz. E o que eu tenho feito? Criei um site onde vocês podem ver tudo isso e podem ir de lá para o YouTube, Instagram, Facebook e tudo mais. Tem um podcast, o Fractalcast. E a gente criou a Academia da Realidade Fractal, onde a gente faz umas sessões gratuitas para divulgar isso, faz palestras sobre os mais diversos assuntos, tendo como pano de fundo a realidade fractal e a aplicação da ciência da complexidade. Tem um curso na internet aí, Fractal Evolution, Fractal para Todos, realitadefractal.com.br, e a gente dá seminários, workshops, mentorias, cursos e tudo mais, envolvendo essa ideia da realidade fractal e da aplicação da ciência da complexidade. E o que você pode fazer? Não pergunte o que a realidade fractal pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por essa realidade que está aí, sabendo que existe uma realidade bem interessante, que é a realidade fractal, pela aplicação da ciência da complexidade. Sabendo que, segundo Antônio Machado, não há um caminho, você é que faz o caminho ao caminhar. Na minha visão, essa frase é linear, simplista e da disciplinaridade. Colocando mais complexidade e realidade fractal nessa frase do grande poeta Antônio Machado, eu diria que não há um caminhante também. Não há um caminho e não há um caminhar. O caminhante, o caminho e o caminhar contínua e mutuamente se constroem e se reconstroem na caminhada. Aí sim, nós estamos aplicando a realidade fractal na nossa caminhada e a ciência da complexidade. Qualquer dúvida, procurem o site Teoria da Complexidade ou então no Linktree/Professor Júlio Torres e podem entrar em contato, podem anotar suas perguntas, que
Coordenação depois mandará para mim para eu responder para vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e vamos em frente aplicar essa realidade nas nossas vidas e nos nossos negócios.